Meus irmãos, nós estamos falando de família esse mês, não é isso? Eu quero, para isso, ler com os irmãos na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Razão como essa, a gente pensa numa palavra inspirativa, né? A gente quer trazer uma palavra livre, leve, que encha assim nossa mente, o nosso coração, né? Que nos faça assim inspirar e respirar, né? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra mesmo de reflexão, de clareza a respeito de como nós devemos, né, entender família e como nós devemos viver família, como nós devemos pregar família, sobre família. A ideia é explorar com os irmãos esse tema, família, caos versus ordem, ou família, ordem versus caos. Meus amados, desde que entrou o pecado no mundo, nós habitamos o caos. Nós habitamos o caos e somos habitados pelo caos. Dentro de nós é caos. E a Bíblia assim o diz. De nós mesmos, nós só temos o nosso caos, nossa desordem. De nós mesmos, nós temos conflitos, instabilidade. O que nós vivemos e que nós criamos por nós mesmos são sempre situações de perigo. Nós habitamos o caos. O mundo é cheio de caos. O cosmos é cheio de caos. Por um mistério maravilhoso e glorioso, Deus colocou um astro lá, que é a Lua, né? Que é o nosso para-raio. Por exemplo, há pouco, né, veio uma missão da Lua e mostrou que a Lua tem algumas crateras que foram as pancadas que a Lua tomou, né? E é o nosso para-raio. Os homens disseram que o material que subiu das crateras da Lua criou montes 11 vezes mais alto que o Monte Everest, que é o maior monte do planeta Terra. Caramba, é caos no espaço. E a Bíblia começa dizendo, né, da criação, que Deus começa a colocar ordem na criação. E Deus também coloca ordem nas nossas relações, especialmente na nossa relação mais básica, que é a família. Porque senão, de nós mesmos, nós vamos viver o caos e nós vamos nos destruir mutuamente, se não houver essa ordem de Deus, e a gente vai ver também que essa ordem é uma ordenança. Irmãos, então causa isso, né? Causa perigo, é instabilidade, né? Causa é desequilíbrio, causa é conflito. E ordem, irmãos, é harmonia, é segurança, é equilíbrio, é estabilidade. Deixa eu ver se vai dar certo passar aqui. Passamos. Meus irmãos, que texto é esse que nós lemos? Como eu disse, penso que esse texto tem preconceitos, né? Especialmente porque em 2026 a gente lê um livro que diz assim: mulheres, vocês devem se submeter aos seus maridos como ao Senhor. Do mesmo jeito que vocês se submetem ao Senhor, e por amor a Ele, por obediência a Ele, vocês devem se submeter ao seu marido. Caramba, ler isso em 2026 parece um soco no ouvido, né? De muita gente, vai falar dos feministas, das feministas, né? Mas de muita gente, parece um soco, né? Então, queridos, que texto é esse que nós lemos? Esse texto, por incrível que pareça, não foi ideia do seu sogro, nem foi escrito pelo seu marido. Não foi mesmo, sabe? Foi Deus, está na palavra de Deus, assim como toda a carta aos Efésios, todas as cartas de Paulo, os evangelhos, né? E toda a palavra de Deus. Então esse texto é palavra de Deus. Casamento e família são ordenanças divinas, são sobre Deus e são para Deus, como todas as coisas são dele, por ele e para ele. Amém, irmãos? Todas as coisas. Então, a ideia e a instituição são de Deus, vêm de Deus.
Deus institui, Deus cria e Deus ordena. Irmãos, por que Deus ordena as relações, a base, como as coisas devem acontecer na família? Irmãos, porque se Deus não fizesse, seria uma irresponsabilidade dele. Criar uma coisa e deixar que ela se virasse. Não seria, irmãos? Se Deus não estabelecesse como as coisas deveriam ser, não seria uma responsabilidade do Pai e Criador? Então, aquele que criou, ele é responsável e ele é fiel, e ele faz isso por amor. Como a Bíblia diz que todas as coisas que ele fez, ele viu que eram boas, e a única coisa que não estava muito legal é que ele fez o cavalo e a égua, o cachorro e a cachorrinha, né? A capivara e o capivaro, né? E fez o homem. E diz o pastor Cláudio Duarte que Deus falou assim: ai, Adão, a sua paz e a sua tranquilidade estão me incomodando, né? Mas não foi isso não. A Bíblia diz que Deus olhou para Adão e pensou assim: cara, não é legal que o homem viva sozinho. E aí ele teve uma ideia, né? Vou fazer para ele uma companheira, uma ajudadora, só que muito mais legal, só que muito mais bonita, só que muito mais cheia de talentos e capacidades, para dar um show nele. E aí Deus cria assim a mulher, né? Meus irmãos, o casamento, que é a base da família, e a própria família são ordenanças divinas. Deus cria e Deus estabelece, né, essa relação. Essa palavra, então, esse texto é palavra de Deus. E esse texto, como palavra de Deus, a gente vê Deus estabelecendo pela palavra a família, o casamento, e assim a igreja, e assim toda a sociedade. E aí a gente vê, irmãos, que a palavra de Deus é ou deve ser a base do casamento e da família. A palavra de Deus. Um adolescente cristão, um jovem cristão, deve ser sempre orientado pela palavra. Todas as suas escolhas, inclusive de namoro, inclusive de relacionamento, especialmente de casamento, especialmente sobre família. Qual é a motivação para se casar ou não casar? Qual é a motivação para ter ou não ter filhos? Qual é a motivação? Deus e a sua palavra. E o entendimento que, pela misericórdia de Deus, nós vamos alcançando, né? Com a graça que nos é revelada a cada dia. A palavra é a base da família, a família é a base da igreja, a família é a base da sociedade. Esse texto também são instruções sobre papéis sociais na família. E aí, de novo, nós vivemos num tempo, irmãos, em que na cultura ocidental não existe esse negócio da gente dizer que Deus estabelece papéis sociais. Nós vivemos num tempo em que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, como eles se entenderem. E podem ser as duas coisas ou nenhuma das duas coisas, inclusive, né? Mas a gente não vê isso na palavra. O que a gente vê na palavra é Deus dando uma base, estabelecendo papéis sociais na família. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sobre o texto ainda, irmãos, eu quero reforçar então quais são as instruções da palavra que nós acabamos de ler. As instruções que lemos são as seguintes: vocês, mulheres, devem se submeter aos seus maridos. Por causa de quê? E como devem submeter aos seus maridos? O que está escrito lá na palavra do texto que lemos no versículo 22 do capítulo 5? Mulheres, se submeterem aos seus maridos, essa é a instrução do Senhor. De que maneira? De que maneira? Os irmãos podem falar, por favor? De que maneira, irmãos? Como ao Senhor. Como assim, como ao Senhor? É mais ou menos assim, ó. Você acha que você é submissa ao Senhor? Parabéns. Você vai entender melhor isso.
Que legal. Uma vez, ou muitas vezes, a gente lê na palavra assim, ó, a palavra de Deus é essa, que quem ama a Deus deve amar também quem, Moisés? O seu irmão, né? Não é assim lá em 1 João? A gente não pode dizer que ama a Deus que a gente não vê, se não ama o cara que a gente esbarra com ele todo dia. E lá em 1 João capítulo 4, a Bíblia fala assim, cara, a pessoa que fala que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque a palavra de Deus é essa, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Então, Deus estabeleceu assim, e a palavra de Deus é, mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Claro que isso parece coisa da cabeça de homem, né? Parece até que foi o sogro da mulher que pensou nisso e o marido escreveu. Mas não, foi Deus. Do mesmo jeito que não foi como é que é o nome a Asaf, né? Grupo de mulheres Asaf, não é? Não foi a Asaf, né, que teve a ideia de escrever lá na Bíblia assim, vocês, homens, aprendam a amar a esposa de vocês igual Cristo ama a igreja, tá? Por favor. Não é ideia da Asaf, da presidente da Asaf, né? Palavra do Senhor. Então, as instruções são essas que estão aí, e eu fiz questão de destacar ali, mulheres submetam aos maridos como ao Senhor. Maridos, as instruções são para os maridos amarem suas esposas como Cristo ama a igreja. 5:25. E como o marido ama a si mesmo. Você se ama, meu irmão, então ama a sua esposa. O argumento bíblico é que quem ama a sua esposa ama a si mesmo. A outra instrução é que filhos devem obedecer e honrar os pais no Senhor. E lá diz, porque isso é justo. Cara, às vezes, eu entendo os filhos. Cara, às vezes só dá para fazer isso mesmo no Senhor, porque se não for pelo Senhor, fica impossível obedecer e honrar alguns pais. Eu tenho certeza disso. E aí a outra instrução é, vocês pais, o que diz ali para os pais? Leiam ali, por favor. Vocês pais, não provoquem ou não provocarem a ira nos filhos, pela disciplina e admoestação do Senhor. A disciplina do Senhor é primeiramente para os pais, depois para os filhos. Então, a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, vocês pais, não fica provocando ira nas crianças. Por favor. Vocês precisam da disciplina do Senhor para passar a disciplina do Senhor para eles. E meus irmãos, pais provocam ira dos filhos? Pai e mãe provocam? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu quero bem alto, ouvir bem alto. Sim ou não, igreja? Sim. Quantas vezes por dia? 10.500, né? Toda hora. Pais falam alto, invade privacidade, e por aí vai, né? Desrespeita de todas as maneiras, né? Provocando a ira dos filhos. Meus irmãos, sabe por que esse texto está ali? Porque a gente faz isso. Tudo que a Bíblia fala assim, não faça, a gente faz. Não é assim, pastor Udi? E tudo que a Bíblia fala assim, faça, a gente não faz. Porque na economia divina, Deus não gastaria uma só palavra inútil. Então, toda palavra que sai da boca de Deus é porque ela é necessária. Deus fala com os pais assim, vocês não irritem, porque irritam. Pais são irritantes. E só Deus pode ter misericórdia dos pais, né? E dos filhos. Muito bem. Meus irmãos, para que Deus nos dá um texto como esse? Por que Deus nos deu esse texto, especialmente esse texto?
Claro que é para estabelecer ordem no caos. Se não fosse isso, meus irmãos, quem diria de onde sairia a instrução da ONU, do governo de cada país, do governo vigente, de cada ministério aí de cada país, do Ministério de Família, de cada igreja? Já pensou, irmãos, como seria isso? Que doideira! Mas graças a Deus que nós temos essa base, que é a palavra, essa régua, esse chão que a gente pisa, né? Esse chão de onde a gente constrói, né? Toda a nossa casa. Então, esse texto e outros, o pastor Udi hoje leu em Colossenses, o texto que o apóstolo Paulo também instrui a igreja sobre família, né? Assim como ele faz aqui em Éfeso, como nós o lemos. Meus irmãos, Deus nos deu esse texto para nos manter no propósito da criação. Deus nos deu esse texto, irmãos, para que toda a criação, assim, e essa foi a última coisa, assim, que Deus fez assim, fechando com chave de ouro a criação, né? Porque não era bom que o homem estivesse só, e não era bom que o homem estabelecesse as relações mais importantes como ele quisesse, como ele achasse que deveria ser. Então Deus nos dá esse texto para colocar ordem, para nos dar uma base. Mas claro que eu não tenho todas as respostas, né, para essa pergunta. Mas imagino que os irmãos também tenham aí, arrisquem algumas respostas, né? Por que Deus dá um texto desse para a gente? Esse texto ainda é importante em 2026, irmãos? Os irmãos acreditam que sim ou não? O que os irmãos diriam? Sim? Eu também acho. Eu também acho. Irmãos, observem que nós estamos refletindo, irmãos, sobre a base da base, sobre os fundamentos da família, sobre o fundamento de todas as relações humanas. Porque todas as relações humanas, irmãos, brotam do ambiente familiar. É desde pequenininho, de pequenininha, que nós aprendemos a nos relacionar com o próximo. Eu acabei de ver há poucos minutos aquela menininha, né, que eu considero como uma netinha do coração, porque ela mora a mais de 4.000 quilômetros daqui, né, lá em Porto Velho, Rondônia. A gente conheceu a Camila quando era pequenininha. Eu e a Gisele éramos missionários em Rondônia. E a gente viu a Camila crescendo, né? E eu acabei de ver a Elô com surpresa, com alegria, com prazer, né? Encantado com as coisas que ela já sabe, com 1 ano e 9 meses. Meus irmãos, aquela vida ali, com 1 ano e 9 meses, ela já tem quase toda a base que ela vai usar no resto da vida dela. Acreditem, não sou eu quem diz isso. São todos os estudiosos do desenvolvimento e do comportamento humano. Todos eles dizem isso. E aonde que essa menina e todas as meninas e meninos vivem, né, nos seus primeiros anos? Num ambiente intrafamiliar. Pois bem, queridos, vamos embora. Queridos, eu queria pensar um pouquinho, só para a gente exercitar, a respeito de papéis sociais de homens, de mulheres, de pais e de filhos. É claro que o que eu estou falando aqui são coisas da minha cabeça e do meu coração. São entendimentos que eu tenho da palavra de Deus. Tem as minhas distorções, minhas, porque eu, né, sou como um dos irmãos. Então, onde eu colocar a minha mão, a minha pena, a minha opinião, né, ali vai ter limitação, para não dizer erro. Vamos lá. Irmãos, dentro da família, o homem ocupa a função de líder. E como líder, ele tem algumas atribuições, eu coloquei algumas. Servir de modelo. O papel do homem na família é servir de modelo. Irmãos,
qual é o principal papel desse moço que está aqui? Fica de pé comigo aqui, pastor Udi. Sabe qual é a principal atribuição desse homem aqui para a igreja? Servir de modelo para o rebanho. E não sou eu quem diz isso. É a palavra de Deus. Para uma pessoa assim como ele, que é novinho, a Bíblia diz assim, ó, ninguém despreze o fato de você ser jovem, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o quê? Exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Obrigado, pastor. Obrigado. Paulo fala para Timóteo assim, que era solteiro, novinho, você não tem que se comportar igual velho, não tem que falar igual velho, não tem que se vestir igual velho, não tem que ser velho. Você é jovem, vai ser feliz, torcer pro Flamengo, enfim. Agora, eu exagerei, né? Eu me empolguei, né? Então, mas ele diz assim, Timóteo, você precisa ser o exemplo dos fiéis. Homem é um dos líderes, né? Mulher também é líder, a gente vai ver isso. Eu coloco que, como líder, as atribuições, algumas, eu termino ali com 3 pontinhos, quer dizer que tem um monte de outras, né? Servir de modelo, proteger da segurança, promover a unidade e o crescimento, suprir as carências materiais, emocionais e espirituais. Bem, quem faz isso, uma pessoa para fazer isso, deve ser uma pessoa íntegra, né? Deve ser uma pessoa responsável, madura, estável e sábia. Meus irmãos estão vendo que é só pela misericórdia de Deus que a gente ainda existe? Porque quem de nós é sábio, meus irmãos, para educar, para instruir, para formar filhos e filhas, né? Como flechas na mão do valente, né? É uma das atribuições dos pais, enviarem, dar ao mundo como presente. Enfim, a gente tem algumas referências de líder ali, né? O líder, todo líder na Bíblia, a função do líder é servir e amar. O Senhor Jesus diz, né, que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. E o Senhor Jesus diz assim, você quer ser líder? Que legal, precisa mesmo de líderes. O mundo precisa de líderes. Você pode começar a treinar agora. Começa lavando os pés dos escravos. Lavar os pés era a função mais baixa, mais vil, mais desprezível. E os escravos faziam isso nus, sem roupa. E Jesus, no momento mais especial dele com os discípulos, ele tira a roupa, coloca uma roupa de escravo, que era só um avental, e se abaixa e lava os pés. Ele estava dando a maior lição de liderança. Líder é servo. Líder é quem lava os pés do outro. E líder é quem inspira. Mas além de líder, o homem também é marido. Como marido, ele tem a atribuição, ou as atribuições de proteger a mulher, satisfazer a mulher em vários e todos os aspectos, emocionais, sociais, sexuais. É uma bênção a gente falar para meninos e meninas, adolescentes, jovens, né, que adultos se realizam sexualmente no casamento, como Deus pensou. O sexo é presente de casamento. Não só o sexo, mas o corpo do outro é presente de casamento. E por isso a gente não deve roubar de Deus o presente que Ele quer nos dar. Imagina se um jovem, um adolescente, né, uma menina, um menino, pedem ao pai um celular de aniversário. O pai compra, mostra e diz assim, olha, no dia do seu aniversário o papai vai ter o prazer de te entregar. Aí você vai lá e rouba. Você vai ficar com vergonha de usar, pelo menos na frente do pai. O problema com Deus é que em todo lugar Ele está presente.
E se você roubou? Não tem problema, chega lá para o pai e diz: pai, eu fui fraco, eu desejei muito, eu não consegui esperar, eu sou ansioso, vou ler o livro de Moisés ainda, né? E aí eu roubei aquilo que o Senhor queria me dar, eu roubei a honra do Senhor me dar esse presente, eu estraguei tudo. E o pai vai dizer: filho, filha, é seu. Se for a hora certa, ele vai dizer: pode usar com prazer e liberdade, né, e santidade. Ou ele vai dizer assim: na hora certa, papai vai te entregar. E tá tudo certo. Que esse é o nosso pai, né, Moisés, né, Luciana? Esse é o nosso pai, amém, igreja? E o homem, como marido, né, ele deve ser fiel, íntimo, amigo, gentil, como Cristo em relação à sua noiva, à sua igreja. O homem é líder, marido e pai. O pai deve discipular. Para mim, a primeira função, primeira atribuição do pai é discipular. O pai é um discipulador. O pai é o modelo, é o exemplo, né? O pai cuida, protege, inspira, serve de modelo, promove, treina, lapida e envia. Filhos são flechas na mão do valente, né? E aí os pais enviam os filhos. Vamos ver um pouquinho papéis sociais da mulher? As mulheres são líderes. Claro que mulher é líder. Meus irmãos, Deus só fala para a mulher que ela deve se submeter por duas razões. Primeira, porque no casamento ela é igual ao homem. Igual. Mesmo valor. Ela ainda é mais... Geralmente a mulher tem mais capacidades em termos de... A mulher é multitarefa, né? Nesse sentido, sim, né? A mulher é treinada para ser mãe. Eu costumo dizer que se eu tomar conta de 2 tartarugas, uma foge. A Gisele faz 50 coisas ao mesmo tempo. A Gisele senta, ela faz orçamento, instrui a um, a outro, dá ordem na casa, a mim, inclusive, dá um monte de ordem, ela dá 15 ordens de cada vez, né? E aí eu me sinto o TDAH, né? Perdido, confuso, já cansado só de ouvir, né? Enfim, a mulher é líder. Quando Deus fala para ela se submeter, é porque ela é igual, ela é líder. No casamento, o legal e bonito e certo é cada um colocar o outro no seu devido lugar. Qual é o lugar da mulher? De honra, de primazia. Qual é o lugar do marido? De honra, de primazia. Agora, nenhum dos dois deve se colocar em primeiro lugar e nenhum dos dois deve colocar o outro em primeiro lugar. Os dois devem colocar Jesus em primeiro lugar, depois o outro e depois eu. Interessante que quando a gente é seminarista, quando a gente estuda teologia, né, Moisés? A gente aprende que lá no hebraico, a primeira pessoa do singular é ele, não é eu. Não é o pronome eu, né? Não sou eu, é ele. Então no hebraico a primeira pessoa é ele, depois tu, depois eu. Olha que legal. Ele, você, depois eu. A mulher é líder. Como líder, ela também tem as atribuições de promover a unidade, o crescimento, servir, proteger, e ela também deve ser íntegra, responsável, madura, estável e sábia. E aí, irmãos, essa referência eu de propósito deixei para as irmãs pensarem. A gente tem a referência aí de Cristo, a igreja, né? O corpo e a cabeça, mas nossa, tem um monte de mulheres legais assim na Bíblia, e você deve ter na sua vida, na sua vizinhança. Que bom se você pensou na sua mãe, que legal se você pensou na sua mãe, né? Como uma pessoa de referência para você. Vamos lá, a mulher também é esposa. Como esposa, ela é auxiliar. Ela é auxiliar porque a primeira responsabilidade sobre a família é do homem. Por que Deus não vai primeiro a Eva, irmãos? Por que não entrou, o pecado no mundo não entrou por uma mulher, nem por um casal, mas por um homem? Mas se foi Eva que comeu lá, né, o fruto proibido primeiro.
Porque Deus não tratou nada com Eva, Deus tratou com Adão. Então Deus vai cobrar de quem? De Adão, né? Lá no Frade tinha um irmão que disse que o pecado veio pelo Adão. E foi por Adão, né? Foi pelo Adão mesmo, né? Não foi pela Eva, foi pelo Adão, né? Que o pecado entrou no mundo, né? As mulheres devem desenvolver também, né? Essas características de fidelidade, intimidade, amizade, gentileza, enfim. Eu ia dizer que tem um monte de referências de mulheres na Bíblia. A Bíblia cita Sara, irmãs e irmãos, como exemplo de mulher submissa. A mulher mandava no marido. A ideia que eu tenho, eu tinha até bronca de Abraão por causa disso, é que eu achava que ele era quase um fantoche, um boneco na mão da Sara. Mas a Bíblia diz que Sara era submissa a Abraão, que chamava ele até de Senhor. Desse jeito. Muito bem, vamos lá. E também as mulheres são mães, né? Mães discipulam, educam, ensinam, cuidam, protegem, né? E elas devem fazer isso com respeito, com humildade, com compreensão, com acolhimento, com maturidade, enfim. Pais cristãos. Irmãos, pais são modelos. Você é pai? Quantos pais e mães temos aqui? Levante a mão assim, por favor. Muitos, né? Parabéns. Você sabia que você é o modelo, é o espelho do seu filho? Seu filho se entende, se olha, se espelha em você. Você é modelo, você é espelho. Pais são mordomos de Deus. Pais são discipuladores. Pais são administradores de Deus. Pais são educadores. Pais são professores. Pais são treinadores. A escola auxilia na formação, na escolaridade. A igreja auxilia no discipulado. Mas o papel, a responsabilidade sempre foi, é e será dos pais. Pais representam Deus para os filhos. Os pais amam. Pais amam. Pais protegem. Pais discipulam. Pais educam. Pais treinam. E pais enviam. Enviam. A gente deve treinar, enviar nossos filhos. Eu estou vivendo com Gisele a fase, né, que o nosso filho saiu de casa para trabalhar, né, sai segunda bem cedinho, chega sexta-feira à noite. E é uma fase muito legal, porque dá uma sensação de realização e agora eu tenho mais tempo e privacidade com Gisele. Porque durante muito tempo eu dividi a presença da Gisele com Caleb. E eu entendia que ele também tinha direito à presença e à atenção dela. Mas não fala para ele não, é muito melhor sem ele. Pois bem, meus irmãos. Filhos cristãos, filhos são presentes de Deus, são ou não são? A Bíblia assim o diz? Aonde que está escrito? Eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo de família, Salmo 127, 128, né? Filhos são discípulos dos pais. Filhos são aprendizes dos pais. Filhos são herdeiros dos pais. Irmãos, e como eu falo herdeiro ali, eu não estou pensando em bens. Eu estou pensando em comportamentos. Para quem é da psicologia, comportamento é quase tudo. E comportamento é aprendido. Ninguém aprende do nada. A gente aprende o que vê. A gente não aprende o que escuta, né? Sabia que Deus não escuta a oração? Deus vê o coração, não é assim que a Bíblia diz? Quando você quiser orar em secreto, quando você precisar orar em secreto, entra no teu quarto secretamente e teu pai que te vê, e ele vê o coração,
A oração não é o que Deus escuta, irmãos, porque se Deus escutar, Deus vai escutar tanta bobagem, né? Claro que Ele escuta também, mas é principalmente o que Ele vê no coração. E como diz a música brasileira, quando se sabe ouvir, não precisa muitas palavras, né? E o Senhor Jesus já bateu nessa tecla. Não fica repetindo, não, isso é uma chatice, meu pai não gosta. Jesus já falou isso pra gente. Eu vim de lá, eu sei como é que é. Né? Jesus já falou isso para nós. Muito bem. Filhos aprendem, filhos praticam, filhos replicam, filhos imitam, filhos aperfeiçoam. Irmãos, sabe qual é a minha alegria e prazer? Eu tenho um filho de 25 anos. Ele é menor que eu na estatura. Ele é do tamanho do meu pai. Meu pai era baixo, minha mãe era mais alta. Meu filho é menor que eu na estatura. Mas há algum tempo, meu filho é muito maior que eu. Eu tenho muito prazer em dizer isso. O Caleb tem um coração melhor, tem um caráter melhor, tem uma espiritualidade melhor. Essa é minha realização, meu prazer. Caleb me aperfeiçoou. Ele é uma versão melhor de mim. Graças a Deus. Louvado seja Deus, por misericórdia de Deus. Filhos imitam, filhos aperfeiçoam, filhos obedecem quando são pequenos e filhos honram quando são grandes. Eu não preciso mais que meu filho me obedeça. Eu sempre falei para ele que eu queria que eu o seguisse quando ele se tornasse adulto. Hoje, eu peço conselho para o meu filho. Eu troco ideia com ele. Como o ferro afia o ferro, como diz a Bíblia, né? Assim o homem com seu amigo, Provérbios 27, 17. Eu vivo isso com meu filho. Meus irmãos, para a gente fechar, a família como missão de Deus e nossa. Meus irmãos, desde que entrou o pecado no mundo, Deus está trabalhando nas famílias. Começou restaurando a família de Adão. Quando entrou o pecado, houve uma crise de casamento. Houve uma crise entre irmãos. Quando existia apenas 4 pessoas nesse mundo, irmãos, segundo o relato bíblico, Adão e Eva, Caim e Abel, aquela família viveu o caos. Aqueles pais viveram a realidade de sepultar um filho que foi assassinado pelo outro filho. Olha isso, irmãos. Olha que caos. A gente não vai falar dos caos, né? A gente não vai falar dos caos, porque há muitos caos, há muitas particularidades de caos. Meus irmãos, a família é uma missão de Deus, e é uma missão que nós recebemos de Deus também. A família pode ser um lugar de caos, de conflitos, de feridas, de frustrações, de desordem, mas também pode ser um lugar de prazer, de alegria, de apoio, de refúgio, de paz, de amor, de realização, um lugar de ordem, um lugar de ordem. A gente deve lembrar de viver o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no ambiente familiar. Viver o sacrifício. Lembra Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A gente deve viver isso em família. E para os homens, irmãos, não tem uma missão mais difícil no mundo para um homem normal. Aliás, para um homem normal, para qualquer homem.